Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, desculpa o atraso, tive um problema com o meu microfone. Acho que o problema foi muito mais da pessoa que opera o microfone, que sou eu, do que efetivamente do equipamento, tudo bem? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Eu não posso deixar os meus bebês, as minhas bebês aí, sem a minha presença. Então, eu tenho aqui a Ana Clara, certo? Que está monitorando o evento. Se vocês puderem aí, compartilhem, por favor, para que a gente possa dar continuidade ao evento, né? Começou atrasado, não estava pronto e tudo mais. Ana Clara está monitorando. E caso vocês efetivamente precisem de mim, eu estou por aqui. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de história do Brasil para a ESE e PSPSEX. Eu peguei questões, diminuí aí o número de itens, ao invés de questões ABCDE, peguei questões ABCD para que a gente possa efetivamente aí trabalhar, certo, mais questões dentro da nossa aula. Tranquilo? Então vamos lá. Número 1. Portugueses, certo? Pegar aqui a canetinha, apagar tudo aqui, caneta. Portugueses. Toda força é insuficiente contra a vontade de um povo que não quer virar escravo. A história do mundo confirma esta verdade. Confirmam-na ainda os rápidos acontecimentos que tiveram lugar neste vasto império embaído, a princípio, pelas lisonjeiras promessas do Congresso de Lisboa, convencido logo depois das falsidades delas, traído em seus direitos mais sagrados, em seus interesses mais claros, não lhe apresentando o futuro outra perspectiva, senão a da recolonização e a do despotismo legal. O grande e generoso povo brasileiro foi unânime em escolher-me para seu defensor perpétuo, honroso encargo que com ufania aceitei e que saberei desempenhar à custa de todo o meu sangue. Tranquilo? Proclamação do imperador, Dom Pedro I, o ano é 1822, certo? 21 de outubro de 1822. Lembrando que aqui a gente tem uma transição. A gente tem uma transição, certo? Do período colonial, a gente tem uma transição do período colonial, certo? Para o período imperial. Uma transição do período colonial para o período imperial. Lembrando que o período colonial, vai de 1500 até 1822 e que o período imperial vai de 1822 a 1889. Então a gente está no início do período imperial. Lembrando que o período imperial ele é dividido em 3 fases. Quais são as 3 fases? Certo? De 1822 a 1831, de 1831 a 1840 e de 1840 até 1889. É importante que você conheça não somente as datas, mas os fatos que levam a tais transições. Então, vem aqui comigo. 1822, certo? A nossa emancipação política, também chamada de independência. Também chamada de independência, certo? Em 1831, 7 de abril de 1831, a abdicação de Dom Pedro I. É importante que você conheça os motivos que levaram à abdicação. A Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a crise sucessória do trono português e também a crise econômica que assola o Brasil durante o primeiro reinado, ok? Em 1840, óbvio que aqui, né, a transição, então, o fato se repete. Então, o que é que nós temos aqui? Em 1840, nós temos o golpe da maioridade, a antecipação da maioridade penal de Dom Pedro II. Óbvio que se repete aqui. E em 1889,
eu tenho a proclamação da República, ok? A proclamação da República. Vamos mudar a corzinha aqui da caneta? Vamos lá? Em 1831, eu tenho o encerramento do primeiro reinado. Em 1840, eu tenho o encerramento do período regencial. E em 1889, eu tenho o encerramento do segundo reinado. Então, isso aqui é primeiro reinado, isso aqui é período regencial, isso aqui é segundo reinado, certo? Para a sua prova, pessoal, saiba muito bem, certo? Os motivos que levaram à emancipação política brasileira. Isso é vital para você entender a construção do Estado brasileiro, certo? Para que você entenda isso, é necessário que você entenda a presença da família real portuguesa em território brasileiro e as mudanças promovidas e por que foram promovidas. Você precisa conhecer a crise do primeiro reinado, você precisa entender quão ruim é a administração de Dom Pedro I, quão ruins são as atitudes tomadas, inclusive contra o próprio povo brasileiro, como é o caso, por exemplo, do embate e, sim, do massacre promovido pelos revoltosos de 1824. Você tem que entender como o período regencial é um momento de instabilidade, que esse período regencial ele traz algumas mudanças administrativas, ele traz a criação de alguns órgãos que são muito importantes, como é o caso da Guarda Nacional, como é o caso do Ato Adicional de 1834, mas ele também é um momento de muitas revoltas, são as famosas revoltas regenciais, inclusive para você, as mais conhecidas, Farroupilha, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e, efetivamente, aí também, certo, a cabanagem, ocorrida no Grão-Pará, aí uma das maiores do período regencial, ao lado da Farroupilha ou da Guerra dos Farrapos, ok? E o segundo reinado você tem que dividir em três partes. Newton, como assim dividir em três partes? A consolidação, entender um pouquinho aí a configuração político-partidária entre liberais e conservadores, entender um pouquinho aí como Dom Pedro II consegue se equilibrar, promovendo alteração, mudança nos gabinetes ministeriais. Você tem que entender, certo, como o Brasil chega ao auge econômico no segundo reinado com o café, tanto o Vale do Paraíba quanto o Oeste Paulista, embora não seja a única atividade desenvolvida naquele momento. O surto industrial promovido com Irineu Evangelista de Souza, a guerra, certo, da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai e como ela se torna um divisor de águas, promovendo assim o início da crise daquilo que será o Império Brasileiro. Então você tem aí uma série de informações dadas simplesmente na leitura de um texto, ok? Então vamos lá. O texto fala da ruptura política, certo, do Império Brasileiro, ou seja, a gente se separa aí de Portugal. A partir do documento, o processo descrito na carta é uma das e uma de suas causas foram, respectivamente. Então vamos lá. Qual é o processo? Abolição? Não. Certo? Abertura econômica? Não. Ok? Campanha republicana? Não. Essa ocorrerá muito tempo depois. Embora ideias republicanas já tenham permeado inclusive o universo colonial. Mas a resposta correta é a emancipação política, certo? Esse é o processo descrito na carta. E risco de reversão da autonomia obtida. E se você voltar, você vai ver, ó. Você vai ver convencido logo depois das falsidades dela, traindo em seus direitos mais sagrados, em seus interesses mais claros, não lhe apresentando no futuro outra perspectiva. Olha o termo, senão da recolonização. Ou seja, voltar atrás, ok? Ou seja, a reversão da autonomia obtida seria a recolonização. Portanto, resposta correta, o item A de avião. Tranquilo, pessoal? Perfeito. Olha aí, aumentamos consideravelmente o número de pessoas. Caso você queira ir bater um papo comigo, bater um papo direto, pode dar um toque. Tamo junto. Estamos aqui justamente para a gente poder aí, certo? Dar o gás e trabalhar um pouquinho conversando com vocês. Beleza? Vamos lá?
Próxima questão. 2. Diferentemente da monocultura açucareira, desenvolvida próximo ao litoral, e da exploração mineral no interior do Brasil, a atividade pecuarista colonial se caracterizou por manter. Então, vem aqui. Quando eu falo de pecuária, eu atribuo principalmente, certo? Ao século XVII. Principalmente ao século XVII. E a pecuária vai ser responsável pelo processo de interiorização, certo? Da colonização. Interiorização da colonização. Newton, através de quê? Através do leito dos rios, com destaque, por exemplo, para o Rio São Francisco, que passa a ser conhecido como o Rio da Integração Nacional. Beleza? Século XVII. Você vai ver que essa pecuária, ela vai se fortalecer e ela vai se tornar importante, certo? Principalmente aí ao longo do século XVIII. Onde você vai ter o abastecimento da região mineradora, que atualmente corresponde à parte do estado de Minas Gerais, certo? Você vai ter aí o tropeirismo e as famosas charqueadas, certo? Charqueadas. Principalmente oriundas do Nordeste brasileiro, que depois sucumbem com a concorrência do gado gaúcho, do gado do Rio Grande do Sul. Beleza? Só que você vai ver que no Nordeste brasileiro ganha força a figura do vaqueiro. O vaqueiro é um trabalhador livre, certo? Com possibilidade de mobilidade social. É um trabalhador livre com possibilidade de mobilidade social. Por quê? Certo? Quando eu falo em fazendas de gado, eu falo muito mais em currais cercados, onde o gado ele dorme. Newton, por quê? Porque durante o dia, a figura do vaqueiro vai tocando a boiada rumo a locais de pasto, principalmente, óbvio, à margem dos rios. Então, esse vaqueiro não tem como, mesmo numa sociedade escravista, ser escravo. Motivo: esse vaqueiro ele vai cuidar de um gado criado solto, de um gado criado livre, de uma pecuária extensiva no Nordeste brasileiro, certo? Então, se porventura o cativo, aquele que está preso ao seu senhor pela escravidão, cuida de um gado que está solto, isso não combinaria muito bem. Então, como é que eu vou fazer para que ele tenha o interesse de permanecer ali e não fugir para outro local, e não procurar outro emprego, e não procurar uma melhor condição de vida? Eu tenho que dar a ele um motivo para trabalhar. Eu tenho que dar a ele um incentivo para trabalhar. E esse incentivo maior é a quarteação. Esse vaqueiro, certo? Ele terá direito à quarteação, certo? São festas ocorridas de tempos em tempos, em que, na verdade, né, há uma festa para a quarteação, ela é ocorrida de tempos em tempos, certo? Porém, a quarteação em si é o seguinte: de cada 4 cabeças de gado nascidas vivas, de cada 4 bezerros nascidos vivos, uma pertenceria ao vaqueiro. Então, o vaqueiro terá direito a 25% das reses, ou seja, dos animais, certo? Óbvio, de cada 4 nascidas vivas. Então, vamos lá, nasceu 4, uma morreu, infelizmente, aquela que morreu era do vaqueiro. Ok? Inclusive, aqui no estado do Ceará, de onde eu falo, certo? Eu quero que você saiba que há uma festividade muito tradicional chamada de vaquejada.
Então, as pessoas, para muitos, é um atentado ao meio ambiente, em que as pessoas vão lá, certo? Elas correm em busca de um novilho que sai em disparada, vai um vaqueiro, vai um batedor impedindo que a novilha ela venha a desviar o caminho e ele puxa ela pelo rabo e quanto mais próximo da linha de chegada essa novilha ela é derrubada, então maior, eu acho que é assim, porque eu nunca fui numa vaquejada, para ser sincero, mas que a dinâmica é essa, eu não sei se esse é o esquema de pontuação. Então quando você puxa o rabo dela, que ela cai no chão, aí quanto mais perto da linha, maior é aí o seu mérito, então maior probabilidade de você ser o vencedor. Tranquilo? Perfeito? Essas vaquejadas, elas são fruto dessa quarteação. O que é que acontecia muitas vezes? Próximo à festa da quarteação, certo? Esses vaqueiros, eles tinham que procurar todos os bezerros que eram dados como desaparecidos daquele rebanho. Veja bem, porque quanto maior a contabilidade de bezerros nascidos vivos, maior será a divisão por múltiplos de 4, maior será a quantidade de cabeças de gado pertencentes ao vaqueiro. Então, o que é que acontecia? Esses vaqueiros saíam pela caatinga, que é a vegetação típica do sertão nordestino, em busca desses bezerros fugidos. O que é que acontecia? Muitos desses bezerros avistavam os vaqueiros e corriam. E esses vaqueiros tinham que ir ali disputando, inclusive, a agilidade, enaltecendo aí a sua coragem, a sua competência, certo? Disputando um com o outro em busca desses bezerros e pegavam ali, derrubavam pelo rabo e acabavam ali imobilizando esse bezerro para que ele se juntasse ao restante do rebanho e pudesse ser contabilizado. Então, olha o que é que eu tenho nessa questão. Nessa questão, eu tenho o seguinte: diz assim, ó, a atividade característica, atividade pecuarista colonial se caracterizou por manter, aí tem A, grande dependência do modelo de exploração colonial baseado no latifúndio, no escravismo e na exportação. Só o escravismo aqui já deixa a questão errada, porque foi em cima do trabalhador livre que nós produzimos a nossa explicação. Item B, seu desenvolvimento no período colonial apenas na região da Ilha de Marajó. Apenas não. Eu acabei de te falar que eu tenho, certo, a pecuária desenvolvida do Nordeste, certo, até o sul do país. C, o quinto, que era o pagamento realizado pelo dono da fazenda. O quinto é o imposto pago no período da mineração e que corresponde a 20%, certo, do peso do ouro, óbvio, explorado, né? Encontrado, minerado, certo? Item D, o sistema de quarteação, ou seja, a remuneração do vaqueiro por meio de doação de 1 a cada 4 reses, animais, nascidas sob sua responsabilidade. Resposta correta, o item D de dado. Resposta correta, o item D de dado. Quem é que chegou por aqui? Gleiciari, seja muito bem-vinda. Luana, tamo junto, certo? Ana Clara continua aqui. Então, quem quiser, ó, tá com o dedo no like. Quem quiser, bate um papo comigo, faz uma pergunta, me mostra aí que você efetivamente está se preparando ou para se tornar sargento ou para se tornar tenente do Exército Brasileiro, né? Ou terceiro sargento ou segundo tenente do Exército Brasileiro. Então, se você está pretendendo aí ESA ou SpaceX, espero que você esteja gostando da aula. E eu gostaria de propor um desafio: convida mais pessoas, porque quanto mais pessoas, mais motivador e mais o Alfa entende que você precisa desses eventos. Tranquilo? 3. Em oposição a Franco Rabelo, um exército de camponeses e jagunços invadiu a cidade de Fortaleza em março de 1914, ok? Para garantir a continuidade do controle político da oligarquia ciolina. Esse evento faz parte, então vem aqui comigo. Tenho 3 motivos pelo qual essa questão está no seu material, mesmo que ela faça referência à cidade de Fortaleza. Eu tenho aqui, número 1, oligarquia ciolina, presente entre 1896 e 1912, certo? 1896, certo? Governo Federal de Campos Sales. Campos Sales. Newton, o que é que eu preciso saber sobre Campos Sales para a minha prova?
o Fund Loan, que a gente já explicou em eventos passados, a tentativa de unificação das dívidas brasileiras junto a um único credor, que no caso seriam os bancos ingleses, e também a política dos estados. Política dos estados, certo? Também conhecida como política dos governadores. Também conhecida como política dos governadores. Beleza? Essa política aí dos governadores é aquela que tem a troca de favores do governo federal junto aos governos estaduais com auxílio das autoridades locais. Me perdoe. Essa aí é a política dos governadores, certo? Então aqui, ó, 1896, o governo Ascioli entra no poder. De 1898 a 1902, aí o governo Campos Salles. Então é o governo Campos Salles que vai aí iniciar essa política dos estados ou política dos governadores que vai sustentar não só a oligarquia asciolina aqui no estado do Ceará, mas várias oligarquias, como é o caso da oligarquia Malta em Alagoas, por exemplo, só para você ter uma noção, ok? 1912, governo Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que fica no poder entre 1910 e 1914, inaugura outra política, o salvacionismo, certo? Ou política das salvações. Ou política das salvações. E combate aí as oligarquias, certo? E é justamente, ó, dentro desse período que cai a oligarquia asciolina. Franco Rabelo é alçado ao poder com a ajuda da política salvacionista de Hermes da Fonseca. Porém, eu tenho outro fator para que eu possa, certo, efetivamente ter colocado essa questão. Em 1914, esse evento aí de derrubada de Franco Rabelo é chamado de Sedição de Juazeiro ou Revolução Cearense e é comandada, dentre outros, pelo padre Cícero Romão Batista, que teve iniciada essa semana o processo de beatificação, certo? O processo de beatificação. Tranquilo? Então a resposta já foi dada. Item B, seguição de Juazeiro. Vamos até explicar um pouco melhor. Item B, seguição de Juazeiro, movimento de deposição, certo, do governante Franco Rabelo no estado do Ceará, liderado por Padre Cícero e pelo seu aliado político, Floro Bartolomeu. Lembrando que Padre Cícero pode ser cobrado na sua prova, principalmente por conta aí, certo, da sua relação com a política durante a República Oligarca. Padre Cícero teve contato com Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, foi muito próximo de Floro Bartolomeu, um dos maiores líderes políticos do estado do Ceará, certo? O Padre Cícero foi responsável aí pela doação das terras que deram origem ao Caldeirão dos Jesuítas, destruído em 1936 durante o governo Vargas. Então, assim, Padre Cícero pode ser cobrado na sua prova por uma série de fatores. Tranquilo? Por uma série de fatores. Então, terceira questão foi para a conta. Quarta questão. Atente para o trecho a seguir. O tráfico negreiro se tornou uma considerável fonte de renda para a coroa, por meio de um amplo sistema de taxação. Por volta de 1630, lembrando que em 1630, certo? Os holandeses, eles estão aí invadindo o território brasileiro na segunda tentativa ali na região correspondente hoje a Pernambuco, mais precisamente a cidade de Olinda.
Um escravo africano entrava no Brasil com a taxação equivalente a 20%. Vou pegar aqui a canetinha, 20% do seu preço no porto de embarque. Na segunda metade do século XVII, as taxas de exportação de africanos subiram para 28%, tornando-os a mercadoria mais tributada de todo o Império Lusitano. Então, através do tráfico de escravos, os mercadores de escravos ganhavam seu lucro, porém, você chega a ver, certo, que um escravo ele pagava mais de 20%. No caso aqui, chegou a pagar 28%, era o valor da taxa paga para que você pudesse comercializar um escravo. Tranquilo? É um texto aí, certo? Do ano de 2010, na verdade, né? É o texto de um livro do ano de 2010, certo? Do livro Estudos de História, certo? E nós temos aqui, efetivamente, o seguinte. Baseado nas informações do Excerto, que é o trecho que nós acabamos de ler, e no que se sabe sobre o tráfico negreiro, é correto afirmar que, item A, o comércio de escravos foi atividade importante para o Tesouro Real português, além da exploração colonial da lavoura e da mineração. Resposta correta. Eu costumo dizer que durante o período colonial, o pau-brasil ele é considerado muito pouco lucrativo se comparado com a cana-de-açúcar e com a mineração. Na cana-de-açúcar, quem mais lucra são os holandeses, que são os grandes financiadores, e na mineração, grande parte do nosso ouro vai para os cofres ingleses como forma de pagamento de dívidas que Portugal tinha para com a Inglaterra, oriunda de uma série de fatores, inclusive de acordos mal sucedidos, como é o caso do Tratado de Methuen, ou o Tratado dos Panos e dos Vinhos. Ok? Detalhe. Então, Newton, qual é o grande negócio português durante o período colonial? A escravidão. Porque boa parte dos traficantes de escravos eram portugueses, que pegavam esses escravos a custo zero por conta do pagamento de tributos, do pagamento de impostos, das guerras intertribais que eram incentivadas nas colônias portuguesas da África, certo? Newton e os portugueses tinham colônias na África? Tinham. Inclusive, você deve lembrar que as grandes navegações são iniciadas com os portugueses, fazendo o périplo africano, que é justamente aquele contorno ao território africano, fazendo com que assim eles firmassem colônias, ok? Esses escravos pegos a custo zero eram precificados e entravam em território brasileiro, óbvio, sendo pagos. E sobre esse pagamento incidia as taxações que abasteciam os cofres portugueses. Então, o maior e mais lucrativo negócio 100% português ou de maioria portuguesa na América colonial é a escravidão. Eles lucram mais do que a escravidão, do que lucram com a cana-de-açúcar, do que lucram com a mineração, do que lucram com o extrativismo do pau-brasil. Lembrando, posso até ter volumes maiores de riqueza, porém, esses volumes não são 100% fixados em território português. Tranquilo? Resposta correta é o item A. Vamos ver o item B. O tráfico de escravos, utilizado apenas como força motriz? Apenas como força motriz? Não. É também utilizado aí como atividade econômica. C. O impacto econômico dessa atividade foi pequeno? Pequeno não. Foi significativo a ponto de se tornar altamente lucrativo para os portugueses. Item D. A importância da mão de obra escrava africana para o sistema colonial português estava, a expressão somente vai deixar o errado, na sua utilização nas lavouras e minas da colônia, quando você sabe que utiliza escravos em vários outros setores da vida em sociedade, inclusive os escravos de ganho, que não tinham nada a ver com a mineração ou com a lavoura, mas eram aí fonte de renda de seus donos. Tranquilo? Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Muito obrigado, MDM Caveira, certo? Dizendo que é a melhor aula, certo? Brasil, selva, meu querido. Tamo junto mesmo, tá ok? Perfeito? Vamos lá. Alguém aí, porventura, tem alguma dúvida? Aliás, você pode também, certo? Deixar aí a sua dica para que nós possamos efetivamente
colocar um evento com um tema específico, certo? Mas nesse momento, enquanto eu pego uma aguinha aí por conta da garganta, eu vou deixar você respondendo a quinta questão. Então vai comigo, 2 minutinhos respondendo a quinta questão e colocando aí, certo, no chat o gabarito. Pronto, pessoal? E aí? Vamos lá, vamos participar. Deixa eu aqui atualizar o chat, certo? Atualizar aqui, ó. Subir para você ver, pessoal, como a situação ela é. Fechar aqui a porta. Como a situação ela é, ó. Olha aí. A Jennifer tá dizendo que é o item C. Pô, Jennifer, foi mesmo em cima, né? Deu nem para brincar com você, ó. Prednisona, certo? Prednisona, antibiótico, clavulin. Por isso que eu andava tão sumido. Eu tô com um problema bem constante na garganta. Então, por isso que eu acabei tendo que me ausentar enquanto você fazia a questão para pegar água. Acho que eu passei um pouquinho do horário. Rapaz, preguiça, é horrível. Passei um pouquinho do horário para ter tomado 10 horas, certo? Jennifer, você falou item C, você foi mesmo em cima, certo? Por quê? Porque nós estamos falando aqui do governo de Juscelino Kubitschek, certo? Governo de Juscelino Kubitschek. O nosso velho e bom JK, certo? O nosso velho e bom JK, certo? Juscelino Kubitschek, certo? Newton, e ele ficou no poder de quando a quando? Aí você vai ter o Juscelino Kubitschek aí, certo? Assumindo a presidência da República ali por volta de 1955 até 1960. E ele tem aí, certo, um plano arrojado, que é o plano de promover industrialização, certo? E modernização ao território brasileiro, inclusive em tempo recorde, né? Certo? Inclusive em tempo recorde. Newton, mas vem cá, qual era aí o tempo recorde? Crescer 50 anos em 5, certo? Crescer aí 50 anos em 5. Beleza? Newton, será que isso vai dar certo? Vai, certo? Mas você vai ver que as custas, principalmente do capital privado e do endividamento público, principalmente aí aumentando a nossa dívida externa. Newton, o símbolo dessa modernização aí seria o quê? Eu acho que o símbolo dessa modernização estaria representado, certo? Com a construção de Brasília em 1960, ok? Com a construção de Brasília em 1960, ok? Newton, espera ainda.
Então quer dizer, meus queridos, que é durante esse governo que se inicia e se conclui a construção de Brasília? Sim. Lembrando que Juscelino Kubitschek, até para não falar besteira, deixa eu só conferir aqui, JK, se eu não me engano, Juscelino Kubitschek, certo? É de Diamantina, perfeito. Diamantina, região de Minas Gerais. E para quem não sabe, eu sabia que ele era mineiro, mas não sabia a cidade que ele nasceu, ok? E para quem não sabe, Minas Gerais, óbvio, tem como capital Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma capital planejada. Belo Horizonte é uma cidade criada para ser capital. Então ele meio que repetiu aquilo que ocorreu em seu estado dentro de território brasileiro. Então vamos lá responder a questão que a Jennifer respondeu com muita maestria. Jennifer, de antemão já estou torcendo para você. Tenho certeza que você vai se tornar uma excelente militar. Vai representar o Brasil aí com muito brio, com muito esmero, certo? Seguindo todo o pudor militar. Ok? Vamos lá. Vamos lá. A política de desenvolvimento de JK abriu a economia brasileira para uma maior integração no cenário mundial, inclusive com um certo endividamento. 3 são referências corretas a essa política e estão associadas. Plano Cruzado, de jeito nenhum. O Plano Cruzado é da Nova República, certo? Plano Cohen, não. Plano Cohen é o plano forjado de um ataque comunista que possibilitará Vargas, certo, a dar o golpe que instituirá o Estado Novo. Plano de melhoramento, pode ser, Nilton. Pode ser um outro termo aí que a galera utilizou para falar de plano de metas. E embelezamento da nova capital, inflação zero, transferência da capital do Brasil para Brasília. Cara, inflação zero não, né? Que você vai ver que um dos problemas naquele momento é a própria inflação. Então vamos lá. C, plano de metas, ok. 50 anos em 5, ok. E a transferência da capital do Brasil para Brasília. Desde 1763, a capital era o Rio de Janeiro. Em 1960, passa a ser aí Brasília. Antes disso, 1549, era Salvador. Ok? Em 1549, era Salvador. Portanto, resposta correta, o item C de casa. Resposta correta, o item C de casa. Tranquilo, pessoal? Parabéns, Jennifer. Vou deixar aqui agora, gostei, né? Vou deixar aqui que vocês respondam comigo aí a questão de número 6. Eu vou lendo, vou ler todos os itens, aí depois a gente vai no item correto, que é o tempo que você faz aí, como se fosse um simulado, ok? Vamos lá. A Revolução de 1930 estabeleceu um novo caminho para o desenvolvimento brasileiro, que está associado à crise das oligarquias do café. Eu não me contenho, vou aqui sublinhar a palavra crise, certo? Sublinhar aqui a palavra crise. Talvez lhe ajude a encontrar a resposta. E não me contenho mais ainda, vou pegar aqui o ano de 1930, que é o ano de início do que nós chamamos de Era Vargas, certo? Que vai estar dividido, enquanto eu estou explicando, você vai respondendo. Vai estar dividido em 3 períodos. 1930, 1934, 1934, 1937, 1937, 1945. Beleza? Vamos lá. Newton. Aqui eu tenho outra transição. Ó, eu tenho a Primeira República, de 1889 a 1894. A Jennifer está demais, certo? Que é a República da Espada. Aí tem uma transição de 1894 a 1930, República Oligárquica. Aí eu tenho de 1930 a 1945,
A Era Vargas, dividida em... Vem cá, bebê. Sumiu aqui minha canetinha. Opa. Pra cá. Subiu aqui minha canetinha. Governo provisório. Governo constitucional. Estado novo. Certo? Estado novo. Nilton, o que é que aconteceu aqui? Certo? A crise do café, que era aporte para oligarquias, inclusive da famosa República do Café com Leite. E essa crise do café se deu por quê? Porque o café brasileiro era vendido principalmente para os Estados Unidos, que passaram por uma grande depressão no ano de 1929, certo? O que já vai nos levar para o item A, e mais uma vez a Jennifer acertou. A crise mundial de 29, certo? Que abalou os Estados Unidos da América, certo? Criando aí efetivamente um cenário desastroso para o nosso café, certo? Levando Vargas ao poder, que investiu na industrialização brasileira, baseada na substituição de importações. Por quê? Imagine que eu compre, deixa eu ver aqui, que eu compre, certo? A nossa Carol Conká aqui, que eu compre ela dos Estados Unidos, certo? Ela será vendida a mim em dólar. Ah, mas eu pago em real. É, mas como lá é produzida, o negócio vai ser feito em dólar. Quanto mais o dólar aumenta, maior a necessidade de reais que eu terei que, certo, dispensar para comprar esse produto. Então, há um momento que eu digo, eu não vou mais comprar as caveirinhas vindas dos Estados Unidos. Eu vou produzir minhas próprias caveirinhas. Eu vou substituir minhas importações e vou incentivar a minha indústria de produção de caveirinhas. Ok? Isso é substituição de importações. E ao crescimento do setor manufatureiro, que é a gênese aqui do setor industrial. Resposta correta, o item A de avião. Resposta correta, o item A de avião. E aí, pessoal? Me digam, bora, eu quero saber de você. Jennifer, vai fazer ESA ou SpaceX? MDM, vai fazer ESA ou SpaceX? Me digam aí, por favor, para que eu possa efetivamente, certo? Que eu possa efetivamente aí, certo? Dar essa ajuda para você, bater um papo com você, certo? Bater um papo com você. Então, diz aí para mim, o que é que você vai fazer? De que cidade você é? Por favor, certo? Por favor, me diga aí. Enquanto isso, enquanto você vai me dizendo, já vou lançando aqui a 7ª questão para você ir lendo. Vai lá. Vai lá, lê a 7ª questão enquanto você vai me dizendo. Enquanto você está me dizendo. De onde você é, vai colocando aí no bate-papo. Bora, Jennifer, diz aí. Ó, a Jennifer vai fazer ESA, o MDM vai fazer ESA. Olha aí, cara. Jorge, o pessoal aparecendo aqui, né? Já já eu deixo você fazer a questão. Vamos lá. O MDM é de Valença, certo? Do Piauí, né? A Jennifer é do interior do Rio Grande do Sul e a Jorgiele é de Coari, do Amazonas. Jorgiele, conheço bem o Amazonas, viu? Assim, né? Conheço bem ali Manaus, Iranduba, fiz aqueles, né? Passei quase 4 meses no Amazonas. Na verdade, mais de 4 meses no Amazonas dando aula, certo? Em Manaus. Me responda aí, eu ouvi falar de Coari. Eu acho que Coari foi inclusive a cidade, né? Que teve aquela confusão lá com o prefeito, não é? Me diz se foi ou se não foi, né? MDM, Valença, fica onde? Fica próximo a Teresina, fica mais distante de Teresina, certo? E Jennifer, qual é o seu interior aí no Rio Grande do Sul? Aliás, conheci o Rio Grande do Sul muito recentemente. Conheci o Rio Grande do Sul
em 2020, né? 2020 para 2000, não, 2021 para 2022. Foi no final do ano passado. Conheci Porto Alegre, conheci a Serra Gaúcha, certo? Coari é a cidade, né? Daquele negócio lá do prefeito, né? Que foi envolvido em alguns esquemas aí que eu não vou nem citar, de tão nojentos que são, né? Fica 250 quilômetros de Teresina. Ah, então fica aí, né? Então, 3 horinhas aí de Teresina, né? Terra do gás natural. Ah, ouvi falar. Inclusive tem vários postos, o pessoal diz que vem de Coari, né? Coari. Santa Cruz do Sul, a Jennifer. Então, Jennifer, me diz aí, onde é que fica Santa Cruz do Sul? Vamos bater esse papo aí. Enquanto vocês vão aí me dizendo, eu vou respondendo a questão para não parecer um papo vazio, tá ok? 7. A noite de 12 de novembro de 1823, certo? Que é a noite da agonia, com a dissolução da Assembleia Constituinte de 23. Ficou conhecida como a Noite da Agonia, marcada pela invasão, ordenada por Dom Pedro I, do plenário da Assembleia Constituinte, provocando sua dissolução. Lembrando que era o nosso primeiro projeto de produção de uma Constituição. No dia seguinte, o imperador impôs medidas de vigilância sobre reuniões políticas e até prisão para quem se envolvesse em polêmicas públicas. Pouco mais de 4 meses depois, no dia 25 de março do ano seguinte, era outorgada a Constituição Política do Império, né? A nossa velha e boa Constituição de 1824, conhecidíssima aí pelo poder moderador, como consequência dessas atitudes de Dom Pedro I, certo? Olha aí, ó. A Jennifer está dizendo que fica a 150 quilômetros aí de Porto Alegre, certo? Fica perto de Canoas, é ali em direção a Canoas, ou eu estou falando besteira, é em uma direção totalmente oposta, né? Fiz aquele passeio no Rio, em Porto Alegre, né? Bem legal. Cisne Branco, eu acho que é o nome do navio. Presenciei o pôr do sol, certo? No Rio, Guaíba, né? Guaíba, ok? Que na verdade, né, tem uma discussão se é ou se não é um rio, né? Se é ou se não é um rio. Me hospedei num hotel cuja vista era de frente para o rio, ok? Vamos lá. Pessoal, o concurso, caso ESA Spesex, ele pode ser um concurso de nível nacional, óbvio. Mas tem alguns temas regionais que são muito importantes. E dentre esses temas regionais, se destaca muito, muito mesmo, certo? A participação pernambucana em temas relevantes para o processo histórico brasileiro. Pernambuco é de uma, certo? Capacidade de indignação imensa. Não sei se tem algum pernambucano aqui na live, certo? Mas adoro Pernambuco, já estive lá por 2 vezes, certo? Óbvio, né? Tanto Recife quanto Porto de Galinhas. Então não posso dizer que eu conheço Pernambuco, mas gosto muito de Recife, aquela carnezinha de bode, né? Porto de Galinhas, aquelas piscininhas naturais. Então assim, fora as belezas naturais de Pernambuco, fora a história que Pernambuco tem aí, certo? Em caráter regional, nós também temos a participação de Pernambuco em caráter nacional. Exemplo, vem de Pernambuco a famosa Guerra dos Mascates. Vem de Pernambuco a Praieira, certo? Vem de Pernambuco a Revolução Pernambucana. Vem de Pernambuco a Confederação do Equador. Então são movimentos aí. Recife é um dos quartéis, Recife contém um dos quartéis que se levanta com intentona comunista. Então o povo pernambucano é marcado aí efetivamente, certo, pelo seu senso crítico, pelo seu viés político, pela sua insatisfação. Em 1817, com a presença da família real portuguesa no Brasil, com o aumento dos impostos, inclusive uma situação social agravada por uma grave seca no ano de 1815, Pernambuco se levantou contra a coroa portuguesa, certo? Em 1822, com a proclamação da independência
e a ideia que muita coisa mudaria, Pernambuco ficou observando, olhando se aquilo daria certo. Em 1823 veio uma Constituição que visa limitar os poderes do imperador, que visa aí implantar ideais um pouco mais iluministas, como é o caso da tripartição de poderes. Porém, o imperador ele caga tudo. Ele vai lá, dissolve de maneira muito violenta essa Assembleia Constituinte e propõe uma Constituição feita por seus pares, que é imposta à população, tendo que engolir, tendo que aceitar, tendo que descer goela abaixo, certo? Uma Constituição que fala muito mais das posses da família real do que de direitos individuais. Uma Constituição que fala mais do poder moderador do que efetivamente temas sociais. Então, a Constituição de 1824 é uma Constituição imposta, autoritária, é uma Constituição que acaba não agradando boa parte da população brasileira. E quem é que se revolta com isso? O Nordeste brasileiro. E a liderança? A liderança é pernambucana, certo? Mas ao lado de Pernambuco eu tenho a Paraíba, eu tenho o Rio Grande do Norte, eu tenho o Ceará, inclusive Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte participam da Revolução Pernambucana. Dentro do Ceará, eu tenho a inédita participação da cidade de Fortaleza, porque a Revolução Pernambucana, ela contou com sim participação cearense, mas na região do Cariri, que é o equivalente que é o sul do estado, ok? Então, meus queridos e minhas queridas, aqui não tem nem para onde a gente correr. A gente está falando da Confederação do Equador de 1824 e aqui tem até uma pegadinha, ó. Te joga a data, mas te dá aí o fato errado. Então vem aqui comigo. Item A. Explodiu em Salvador a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, 1798, período colonial. Certo? B. Eclodiu a Revolução Pernambucana, ou Revolução dos Padres. Essa aí é de 1817. Certo? Item D, item C. Em julho de 1824, os estancieiros gaúchos rebelaram-se contra o Império. Aí, meus queridos, isso ocorreu em 1835. Certo? Item D. Ocorreu um movimento revolucionário republicano e separatista em algumas províncias do Nordeste brasileiro, cujas províncias eu citei: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e o meu Cearazinho de Açúcar, denominado Confederação do Equador, ocorrida em 1824. Resposta correta, o item D de dado. Resposta correta aí, o item D de dado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Perfeito? O que é que vocês acharam aí dessa sétima questão? Quem mais está assistindo e ainda, certo, não deixou o seu like? Quem mais está assistindo e ainda não deixou o seu like? Porque é de vital importância esse like para a continuidade aí dos nossos projetos. Ativa também as notificações das aulas do AlphaCom, certo? Eu não sei se o Alpha, deixa eu ver aqui se a gente ainda tá, não sei se ainda tá com o canal do AlphaCom Militares, mas aí ativa as notificações, porque sempre que tiver uma aula boa, certo? Tô dizendo que a minha é boa não, mas sempre que tiver uma aula de bom conteúdo, a gente vai efetivamente aí, certo? Conseguir fazer o melhor para você. Tranquilo? Então, quem mais está presente aí, certo? Quem mais está presente aí nessa live e que ainda não apareceu para bater um papo conosco, ó. Só apareceu até agora a Georgiele, só apareceu o MDM e a Jennifer, certo? Só apareceu essa galera. Abri aqui que minha cachorra fica entrando e saindo. Entrando e saindo, certo? Então vamos lá, você sabe, vamos lá, quem mais apareceu por aqui? E óbvio, né, o meu todo afetuoso abraço aí para os monitores, né? O Lucas tá aqui, a Luana, quem é que prepara os nossos eventos com todo cuidado, junto com a Gabi, certo? A Gleiciari, que também chegou aqui como monitora. Então sejam muito bem-vindas, certo? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando. E se vocês estão gostando aí, deixa aí, óbvio, certo? O seu
comentário. Deixa o seu comentário. E se você quiser também bater um papo comigo, ó, você pode ir lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui para você. Você pode ir lá no Instagram, escrever aqui para você, certo? @prof.newtonmatos. Basta dizer que é meu aluno da ESA e da SpaceX, certo? Mas, efetivamente, o que você precisar, certo? O que tu precisar, você pode conversar aí comigo, certo? Pode conversar aí comigo, ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat novamente. Quem aqui? Não, ninguém mais apareceu. Tá todo mundo com vergonha, certo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Vocês não estão com a essência do AlphaCon, não, viu? Vocês não estão com a essência, porque o aluno do AlphaCon, ele tira dúvida, ele aparece, ele fala nos eventos, ele diz assim. Inclusive, a sua interação é o que faz os nossos eventos ainda assim, mais marcantes, né? Olha aí, ó. Assim que terminar a aula, eu vou seguir lá, professor. Valeu, MDM. Diz teu nome, cara. Chamar de MDM é meio complicado. Enquanto isso, vamos aqui na nossa 8ª questão, certo? Vamos aqui na nossa 8ª questão, certo? Nós temos dois impostos, certo, Newton? Que impostos são esses? A derrama e a captação, certo? Derrama e a captação. Eram denominações aí, certo? Aí, pessoal, não tem nem muito para onde você correr, né? A gente está falando aí, certo? De impostos do período efetivamente, certo? Colonial. No caso da derrama, meus queridos, certo? Você tem aí a cobrança forçada, cobrança forçada, os impostos atrasados. Você lembra dos impostos? O principal, o quinto, né? 20%, onde o ouro, quando derretido, né, o ouro em pó, quando passava para o seu formato em barra, através de derretimento, já se retirava ali 20%, né? E lembra que depois do quinto eu tenho a finta, que é o equivalente a 30%, e depois, não contente com o percentual, certo, de uma quantidade de ouro que diminuía, então, porque assim, ó, 20% de 100 é 20, mais 20% de 10 é 2. Então, quando a quantidade de ouro extraído ia diminuindo, se aumentando o percentual. Só que aí, 30% de 10 é 3. Eu não vou conseguir o que eu consegui de 20% de 100. 20% de 100 não é 20? Então, no auge, 20% dava uma quantia significativa. Agora, na queda, eu posso aumentar o percentual. 50% de 10 é 5. Ainda é menos do que os 20 daqueles 100. Entendeu? Então, o governo português, ele decidiu que não ia mais trabalhar em percentual. Ele ia trabalhar aí, certo, em uma cobrança fixa de 100 arrobas. Eu sei que o símbolo não é esse, né? Mas aí depois você calcula aí quanto é um arroba para você ter noção, certo? Acho que dá aí aproximadamente 150 quilos de ouro, certo? Por ano. Se você não conseguisse atingir esse patamar, o governo português vinha e tomava à força seus bens. Essa era a derrama. Ok? Essa era a derrama. E eu tenho também a captação, que é o imposto pago por escravos. Não é o escravo que paga, certo? Mas é pela quantidade de escravos que o indivíduo possui, certo? Então, derrama e captação eram denominações de A, tributos aplicados pela coroa portuguesa sobre a atividade mineradora,
realizada no Brasil durante o período colonial. Então, matou a pau aí. Resposta correta, o item A de avião. A de avião. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Então, vamos ler os outros. B, crimes cometidos? Não, né? Naus portugueses? Não, né? Sistema de trabalho imposto aos indígenas? Também não. Então, tem nem o que ler, né? Tem nem o que ler. Então, você nota aí, principalmente para o pessoal que vai fazer ESA, esse é o tipo de questão que você não pode perder. Tranquilo? Esse é o tipo de questão que você não... Ó, pessoal, continua aí sem deixar o like, né? Temos aí 22 pessoas assistindo, várias já passaram por aqui, mas não deixaram like. Olha, o Marcos Damasceno. Estão chamando de MDM, agora é Marcos Damasceno. Um arroba é 15 gramas, aproximadamente, né? Na verdade, tem vários tipos de arroba. Quer ver, ó? Quanto vale uma arroba? Tem vários tipos de arroba. Um arroba equivale a 14.688, ou seja, quase 15. Aí eu tenho a arroba real, certo? A arroba real. Então tem vários tipos de arroba, certo? Tem vários tipos de arroba. Quanto é 7 arrobas? Olha aqui. 7 arrobas. Certo? Mas é aproximadamente 15 quilos. Mas lembra então aqui, 100 arrobas, aproximadamente 150 quilos. E agora você responda para mim a questão de número 9. Vai, só você. 2 minutinhos para responder a questão número 9. Estou vendo aqui. Vamos ver se agora a Jennifer vai participar. Certo? E se agora a Jennifer vai participar. Enquanto isso, eu vou pegar mais um remédio. Responda aí, rapidão. Voltei, estou olhando para vocês. Certo? Estou olhando para vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Cadê o feedback? Aproveita aí que eu deixei vocês fazendo a questão, né? Aproveita. É legal que é uma correria. Eu fui pegar o remédio do nariz. Aí esse não dá para colocar na frente de vocês, não, né? Colocar na frente de vocês, não. Estamos já chegando no final do evento, faltam 11 minutinhos, certo? Aí eu já corro, ó. Aqui, ó. Já corremos. Já vamos aí treinar, né? Opa, Jennifer, você hoje salvou esse evento. Salvou esse evento. Por quê? Porque você está participando, certo? Já acertou tudo até agora, vamos ver se vai acertar essa também. Mas só em você participar, puxa vida, já me dá aí uma alegria. Porque a gente quebra muito. Olha, ó, Jorge L também. Jorge L também. Então vamos lá. Em homenagem a Jorge L e a Jennifer, vamos resolver a questão. Sobre o período da República Brasileira, que se inicia em 1889 e segue até o presente, é correto afirmar que tem a deposição do imperador Dom Pedro II ocorreu com o apoio dos latifundiários, cafeeiros, paulistas e mineiros, que após a queda do monarca, convocam eleições tá errado. Você vai ver que eu tenho um governo provisório do Marechal Deodoro e depois eu tenho uma Constituição em 1891 e essa eleição tem voto indireto. Só para você ter uma noção. Tá errado. B. Foi marcada por uma iminente estagnação econômica e política, resultado de um longo processo de construção da nacionalidade brasileira e da democracia, tendo como maior expoente a emancipação política dos militares,
que dirigiram o Brasil, o país, né? Olha que o errinho, ininterruptamente. Eu tenho os dois primeiros governos militares. Deodoro da Fonseca, governo provisório, governo constitucional. Floriano Peixoto. Em 1894, um civil assume o poder, Prudente de Moraes. E o Prudente de Moraes, ele vai passar a bola para o Campos Salles, do Campos Salles para o Rodrigues Alves, do Rodrigues Alves para o Afonso Pena, acaba falecendo, fica com Nilo Peçanha, todos os civis. E o Hermes da Fonseca assume em 1910, inclusive contra a campanha do Rui Barbosa, que é a campanha civilista. Aí fica até 14, assume o Venceslau Braz, depois o Epitácio Pessoa, certo? De 18 a 22, depois o Arthur Bernardes até 26, depois o Washington Luiz até 30. Aí assume Vargas até 45, aí depois o Dutra até 1950, certo? Aí depois volta Vargas até 54, aí assume Juscelino 55, aí depois assume Jânio Quadros, certo? Em 60, aí depois o João Goulart como vice, aí vem o golpe ou Revolução de 64, colocando os militares novamente no poder, ok? Então, o item B está errado. C, marcado por conflitos internos, certo? O período republicano pode ser lembrado por diversos acontecimentos, como governos militares, citei aí alguns, governos populistas, como é o caso dos governos entre 45 e 64. Eleição entre detentores de terra, como é o caso da República Oligárquica. Promulgação de constituições, como é o caso da atual de 88, que serviram a determinados governos, como é o caso, por exemplo, da de 37, que serviu ao governo Vargas, da de 67, que serviu ao governo militar. Luta pelo direito ao voto, principalmente o voto feminino, em 32, e as diretas já, em 83, impeachment, como é o caso do Collor e da Dilma, por exemplo. Então, resposta correta, o item C de casa. Resposta correta, o item C de casa. Tranquilo? Perfeito? Item D. Foi marcado por um intenso exercício da democracia, sendo que, em nenhuma oportunidade, o processo de escolha do presidente da República foi contestado ou conduzido que não fosse pelas vias diretas democráticas. Bem aqui, ó, vias indiretas, certo? Fora outros momentos aqui, que eu não vou nem citar, que vai ficar ainda mais fácil. Ok? E vamos para a nossa última questão, a 10ª questão, certo? Essa aqui eu faço questão de que você resolva sozinho. Eu vou ler com você. O enunciado, pá, ele vai gerar aí a nossa resposta. Não tem nem muito para onde a gente correr. A imprensa local veiculou no último mês de novembro que o pesquisador cearense Licínio Nunes de Miranda, esse é o nome do pesquisador, em sua pesquisa de doutoramento, encontrou no cemitério São João Batista. Cemitério São João Batista é um dos cemitérios mais tradicionais do Nordeste. Ele é talvez, o mais tradicional do Ceará. E, sem dúvida, é o mais tradicional de Fortaleza. Ele é um cemitério naquele formato antigo, com túmulos que viram verdadeiros monumentos, obras de arte. Eu costumo dizer que se nós valorizássemos um pouco mais a nossa história, nós faríamos dos cemitérios dos estados do Brasil pontos turísticos bastante relevantes. Eu lembro que, às vezes, né, já fui por 4 vezes, que fui à Argentina, dessas vezes 2 a Buenos Aires, eu fiz questão de visitar o cemitério do bairro da Recoleta. Não só porque lá está o túmulo da Eva, ou Evita Peron, mas porque ali você tem um passear pela história argentina, através da história de muitos que ali estão enterrados. Tudo bem, que eu sei que tem um viés político, viés econômico, certo? Mas visitar um cemitério francês é ter um pouco da história mundial nas suas mãos. O túmulo do soldado desconhecido, fazendo referência a todos aqueles que morreram de maneira anônima na guerra.
Eu não estou dizendo aí de uma questão mórbida, macabra, como muitos estão aí contestando, né? A vinda do coração de Dom Pedro I, que inclusive vou tirar foto, viu? Para quem não sabe, na quinta-feira estou viajando para Brasília. Vou gravar em um curso preparatório em Brasília. Na quinta-feira estarei lá e eu estarei visitando alguns pontos turísticos de Brasília. E eu quero visitar o coração de Dom Pedro I, que veio para o Brasil em comemoração ao bicentenário de nossa independência. Bicentenário. Lembramos que a independência é marcada como sendo em 1822. Tem alguns eventos da história do Brasil que são muito importantes. Independência, proclamação da República, abolição da escravidão. São eventos muito importantes, certo? Por que eu falei do cemitério? Porque o Licínio Nunes de Miranda, ele encontrou no cemitério São João Batista, em Fortaleza, o túmulo esquecido de um herói nacional, chamado Francisco José do Nascimento, conhecido entre seus iguais pelo apelido de Chico da Matilde. Chico da Matilde. Mas você, Brasil afora, deve conhecê-lo como Dragão do Mar. Dragão do Mar. Condutor de uma greve de jangadeiros em 1881. O que é que eu tenho a ver com essa greve de jangadeiros? Em 1881, o grito no porto de Fortaleza era: no Ceará não se desembarca mais nenhum escravo. Essa greve de jangadeiros está ligada à abolição da escravidão, que no Ceará ocorre oficialmente no dia 25 de março de 1884, embora uma pequena localidade no Ceará chamada Acarape já havia declarado a abolição em 1º de janeiro de 1823, certo? Então, Dragão do Mar não está ligado à Guerra do Paraguai. Dragão do Mar não está ligado à Revolução Pernambucana. Dragão do Mar não está ligado na luta contra a varíola, que é muito forte aqui em 1878, certo? Inclusive, certo? Nós temos aqui o Dia dos Mil Mortos. Dia dos Mil Mortos, certo? 28 de novembro de 1868. O Dia dos Mil Mortos aqui no estado do Ceará, certo? 1878, me perdoe. Dia 28 de novembro de 1878, certo? Não, me perdoe. Dia 10 de dezembro de 1878. Que diabo foi que eu vi outra data? Certo? Dia 10 de dezembro de 1878. Ok? Resposta correta da questão. O item, certo? B de bola. No processo que levou à abolição da escravidão do Ceará, ocorrido em 25 de março de 84, 4 anos antes da Lei Áurea, que lhe rendeu a alcunha de Dragão do Mar. Perfeito, pessoal? Então, vê aqui o que é que vocês ainda estão falando, certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Jorgiele, Jennifer e Marcos, vocês foram fenomenais, certo? Obrigado pela presença. Quem quiser seguir lá no Instagram, segue, certo? Estou aqui para conversar com vocês, o que vocês precisarem. Fica tranquilo, fica sossegado. Pode ter certeza que a caminhada é dificultosa, mas vai dar tudo certo. E a gente se vê no próximo evento. Beijão, valeu.